quando nós estamos a passar por lutas e dificuldades, faz todo o sentido nós erguermos os nossos olhos para o céu e contemplarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é apresentado em toda a sua glória, em todo o seu poder, porque Ele é efetivamente o nosso Redentor. Jesus Cristo é-nos apresentado como aquele que sabe todas as coisas, aquele que não muda e aquele que é especialista nos impossíveis. Uma das razões pelas quais Jesus morreu na cruz do Calvário foi para nos devolver a capacidade de sonharmos, de continuarmos a esperar a vida eterna, a confiar que esta é uma esperança ao nosso alcance. Bem-vindos à segunda palestra da série Descomplicando o Apocalipse. Esta é uma forma simples e fácil de entender o último livro da Bíblia, as suas profecias e as suas orientações para os cristãos dos últimos tempos da história da Terra. Nesta noite, nós vamos entender e analisar uma profecia impressionante que nos mostra a visão que João teve de Jesus na sua forma glorificada. João tinha sido um amigo muito próximo de Jesus, alguém que tinha privado de forma muito pessoal e emotiva com o Senhor Jesus Cristo. E agora, já no final da sua vida, o velho profeta, evangelista, o profeta da ilha de Patmos, tem um encontro com o seu grande amigo Jesus, aquele que ele esperava ver regressar, mas que num determinado momento lhe aparece de uma forma que talvez ele não estivesse à espera. Hoje vamos ver o encontro de Jesus com o seu amado discípulo João. Para isso, nós vamos começar com a leitura de Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler o verso 8. Convido-o a tomar a sua Bíblia e lermos o verso 8 de Apocalipse, capítulo 1. E diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você se recorda da semana passada, deve estar lembrado de que no verso 4 nós encontramos ali uma descrição de 3 pessoas que remetiam a carta do Apocalipse para as 7 igrejas. E estas pessoas são-nos apresentadas como Deus o Pai, o Espírito Santo e Jesus. E se você reparar no verso 4 e se recordar daquilo que falámos na semana passada, verá que aquele que é descrito no verso 4 como o que é, era e há de vir, era nada mais, nada menos do que a pessoa de Deus, o Pai. E aqui agora no verso 8, ele é novamente apresentado em 3 formas. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, novamente o que é, era e que há de vir, e também como Deus Todo-Poderoso. Destas 3 referências que são feitas a Deus para o descrever, nós podemos tirar 3 lições muito importantes e úteis para a nossa própria vivência espiritual. A primeira delas, quando Deus se apresenta como o Alfa e o Ômega, vale a pena recordar que a letra Alfa era a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega a última. Por isso, Deus, ao apresentar-se como aquele que conhece o princípio e o fim, serve-nos para nós como uma mensagem poderosa de que Deus, Ele sabe o início da história e sabe como ela vai terminar. Para você e para mim, talvez que estejamos neste momento a viver lutas e problemas, não sabendo como vai terminar a pandemia ou como concluir-se-á esta guerra que envolve países ali no leste europeu, ou como terminarão algumas das maiores tragédias que o nosso planeta vem vivendo já há vários anos, nós não sabemos como tudo isto vai terminar, mas Deus sabe. Deus conhece o princípio e o fim. Ele sabe qual é a primeira letra da história, da narrativa da história deste mundo e sabe também qual é a última letra. Deus conhece tudo. Por isso, esta é uma mensagem justamente de confiança, uma mensagem de que Deus sabe todas as coisas, Ele sabe como vai terminar a história. Mas a Bíblia também diz que Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ou seja, Deus é o mesmo no passado, no presente e não mudará no futuro. Isto fala-nos e transmite-nos a mensagem da imutabilidade de Deus. Deus é alguém que merece a nossa confiança, porque Ele não está ao sabor das vicissitudes do mercado financeiro ou não está à mercê das flutuações
das correntes sociais. Deus não se deixa influenciar pelo andamento da história. Na verdade, Deus é aquele que continua a ser confiável em quaisquer circunstâncias. É a nossa referência, é aquele que sabemos que nunca vai mudar. Por fim, a Bíblia apresenta-nos no verso 8 Deus como o Todo-Poderoso, o Senhor dos impossíveis, aquele para quem não existem dificuldades. Todas as coisas estão dentro da sua possibilidade. Por isso, só neste versículo 8 nós encontramos uma poderosa mensagem de confiança. O Deus que sabe a história desde o início até o seu fim, que conhece tudo e sabe como vai terminar. O Deus que não muda e o Deus que tem a possibilidade de fazer com que todas as coisas aconteçam exatamente da forma que Ele determinou. Isto, por si só, já é um fantástico sermão, uma poderosa mensagem. Mas aquilo que vem a seguir, a partir dos versos 9 em diante até ao final do capítulo, é igualmente uma mensagem extremamente motivadora para você e para mim como cristãos no século XXI. Por isso, acompanhe-me na leitura deste texto e vamos descobrir as lições interessantes que aqui nos são apresentadas. Continuando a leitura no verso 9, João diz que eu também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Diz ele, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Este detalhe aqui relacionado com a descrição do dia em que João tem a visão é muito significativo. Quando nós vamos a Marcos, ao capítulo 2, ao verso 21, e eu convidava-o agora a lermos este versículo, visto que o livro do Apocalipse, como dizíamos na semana passada, é um livro cheio de ligações com o resto da Bíblia. E para nós entendermos o livro do Apocalipse, porque ele também é um resumo da própria Bíblia, resume e traz sentido a toda uma série de narrativas, de histórias e de afirmações bíblicas. Por isso, a chave para a compreensão do livro do Apocalipse acaba por ser o conhecimento e a compreensão de toda a própria Escritura. É por esta razão que, muitas vezes, o entendimento de certas imagens e certas afirmações e símbolos que aparecem no livro do Apocalipse está na leitura e na compreensão de outros versos que estão relacionados, que estão ligados com as afirmações e com os símbolos apresentados no livro do Apocalipse. Poderíamos dizer que a Bíblia tem um sistema de autoexplicação. Ela explica-se a si mesma, assim como o livro do Apocalipse pode ser compreendido à luz de toda a Bíblia. Por isso, em Marcos, no capítulo 2, no verso 28, Jesus, numa conversa que estava a ter com os fariseus, ele diz a certa altura, assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E quando nós encontramos esta afirmação de João no verso 10 do capítulo 1 de Apocalipse, que ele terá tido esta visão no dia do Senhor, podemos entender que o sábado foi o dia em que estas visões lhe foram dadas. E se nós formos a Gênesis capítulo 2, nós vamos perceber que quando Deus deu ao ser humano o sábado, ele o fez com 3 propósitos. Vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. E havendo Deus, diz Moisés ao descrever, portanto, este momento final da semana da criação, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 13, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, agora pense no seguinte, este dia que, segundo o livro de Gênesis, foi um dia que Deus separou para ser um dia de descanso, porque Ele nos dá o seu exemplo, um dia abençoado e um dia santificado, no espírito do sábado encaixa perfeitamente a mensagem que Deus estava a apresentar a João ali na ilha de Patmos. Repare que a mensagem que Deus apresenta no livro do Apocalipse, e particularmente nesta primeira visão que João descreve no capítulo 1 de Apocalipse, ela é uma mensagem,
É uma mensagem, é uma visão que tem como objetivo, efetivamente, mostrar que Deus está no controle. É uma mensagem de descanso, porque é uma mensagem de conforto, uma mensagem de confiança. Deus é apresentado ali como alguém que está no controle, que está a conduzir as coisas. Mas a Bíblia também diz que o sábado foi destacado como um dia de bênção. E esta mensagem que foi apresentada a João no capítulo 1 de Apocalipse, e no livro todo, no conjunto das visões que compõem o livro do Apocalipse, nós podemos entender que também esta mensagem era uma mensagem que resultaria em paz e conforto para o povo de Deus. Por isso, ela seria uma mensagem de bênção, uma mensagem de libertação, uma mensagem que traria às pessoas a convicção de que Deus, sem dúvida, estaria ao seu lado para os proteger, mesmo nos momentos mais difíceis. Algo que está em perfeita sintonia com o espírito do sábado. Um dia de descanso e um dia, efetivamente, de bênção. Mas o sábado também foi separado como um dia para ser um dia santificado, um dia de santificação. E repare que a mensagem do livro do Apocalipse vai muitas vezes apelar a uma consagração dos filhos de Deus, do povo que espera ver Jesus regressar, como uma forma de que possa este povo estar preparado para o encontro iminente com o nosso Redentor. E agora repare que estas três ideias de o sábado como um dia de descanso, um dia de bênção e um dia santificado estão em sintonia com a própria mensagem apocalíptica. Uma mensagem de conforto, uma mensagem de confiança, uma mensagem de libertação, uma mensagem que trazia uma bênção àqueles que estavam, bênção de encorajamento àqueles que estavam a recebê-la e um incentivo também à consagração, à santificação para a preparação do encontro com Jesus. Não havia nada que melhor combinasse com o espírito do sábado que a própria mensagem que o livro de Apocalipse procurava trazer. Mas nós vamos continuar lendo e no verso 11 diz esta voz, como que uma voz de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E nós vamos perceber ao longo do estudo, nas próximas semanas que vamos fazer do livro do Apocalipse, que estas 7 igrejas representam também tipologicamente, de forma simbólica, a Igreja na sua história total, desde os tempos em que foi fundada por Cristo até o final da história do planeta. A história do povo de Deus, conforme é apresentado no livro do Apocalipse de maneira simbólica, na narrativa das 7 igrejas. Mas agora repare uma coisa. O verso 12 vai começar por apresentar agora aqui o encontro de João com Jesus na sua forma glorificada. Verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Se nós formos ao verso 20, nós vamos perceber pela explicação que João recebe depois desta visão, que os 7 castiçais de ouro são, na realidade, as 7 igrejas. Nós vamos depois entender porquê o símbolo dos castiçais está relacionado, portanto, com a história da igreja. Mas para já vamos avançar para a visão que João tem. E ele fica surpreendido com o que vê. E no meio dos 7 castiçais, das 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem. Nós vamos perceber que este semelhante ao Filho do Homem é nada mais, nada menos do que a pessoa de Jesus Cristo. E repare que aqui perfeitamente se cumpre aquela palavra que Jesus disse em Mateus 28, quando ele afirmou que ele estaria com a sua igreja: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É verdade que Jesus não está presencialmente com a sua igreja neste momento, mas falo através da presença santificadora do Espírito de Deus. E desta forma, efetivamente, Jesus continua com a igreja. Por isso é que ele é visto nesta visão como que estando no meio dos castiçais, a sua presença faz-se justamente com aquela que é a maior fonte de interesse e de atenção, que é
de Jesus, que é a própria igreja. Jesus tem um carinho especial pelo seu povo nesta terra, porque foram essas pessoas por quem efetivamente Jesus morreu e por quem o seu projeto de vida está a fazer sentido. O texto continua dizendo então: vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Se você prestar atenção, os versículos que vamos ler agora, do verso 13 até o final do verso 15, são uma narrativa que é paralela e muito próxima à descrição que aparece no livro de Daniel, no capítulo 10, nos versos 5 e 6. Ali é descrito um ser resplendente, um ser espetacular, que tem características muito semelhantes àquelas que aqui são descritas. E nós já vamos ler os dois textos para podermos comparar e perceber por que este paralelismo. O verso 14 continua dizendo: e a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Venha comigo agora dar uma olhada em Daniel capítulo 10, nos versos 4 e 5, ou melhor, nos versos 5 e 6. Daniel capítulo 10, versos 5 e 6. E veja como a descrição de Apocalipse e de Daniel são muito semelhantes. Daniel 10, versos 5 e 6. Agora é Daniel falando. Verso 5. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Algumas traduções apresentam a palavra ouro fino de Ofir. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, de açacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Repare o paralelo que existe aqui. É muito interessante isto ao percebermos como estas duas narrativas estão muito próximas. Em Daniel, este ser é descrito como sendo vestido de linho fino. O linho fino era a roupa com que os sacerdotes, ou era o tecido da roupa dos sacerdotes. E quando nós olhamos para o livro de Hebreus, percebemos que Jesus é-nos apresentado pelo autor desta epístola como sendo o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor diante de Deus. Por outro lado, em Apocalipse, Jesus é descrito como estando vestido com um vestido comprido, que representava justamente a importância, a opulência justamente deste ser, o respeito com que ele é, portanto, apresentado. Diz ainda que em ambos os textos, tanto em Daniel capítulo 10 quanto em Apocalipse capítulo 1, é descrito como este vestido, esta roupa, estando cingida por um cinto de ouro. Depois, no capítulo 10 de Daniel, os olhos desta personalidade são descritos como sendo tochas de fogo. João já diz que os seus olhos são como chama de fogo. Os pés são como cor de bronze, descritos por Daniel. Em Apocalipse, João os descreve como sendo semelhantes a latão reluzente. O bronze e o latão eram, na realidade, elementos, aliás, materiais com uma liga metálica muito parecida, muito próxima. Depois, a quinta característica, João diz que Jesus tem uma voz como de muitas águas. Daniel, por sua vez, descreve este ser como tendo a voz de uma multidão. Portanto, há um conjunto de paralelismos muito interessantes, o que nos levam a crer que o ser que João viu e o que Daniel viu eram, na verdade, precisamente a mesma pessoa. Aquele que nós viríamos a conhecer como sendo o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Mas há um outro paralelo ainda muito interessante. Quando nós lemos o capítulo 10 de Daniel e o capítulo 1 de Apocalipse, percebemos que ambos os profetas estavam preocupados com a sorte, com o destino do povo de Deus naquele tempo. João está preocupado com a igreja cristã,
assim como Daniel estava preocupado com o povo judeu que estava a viver os últimos anos da história do exílio em Babilônia. E em quaisquer uma das circunstâncias, a perplexidade que ambos os profetas têm em relação ao futuro, em relação ao destino daqueles que são os seguidores de Cristo, de alguma forma acaba por ser respondida por uma visão gloriosa de Jesus Cristo. Ou seja, queridos irmãos e amigos, a verdade é esta, é que quando nós estamos a passar por lutas e dificuldades, faz todo o sentido nós erguermos os nossos olhos para o céu e contemplarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é apresentado em toda a sua glória, em todo o seu poder, porque Ele é efetivamente o nosso Redentor. Ele não só é aquele que tem poder para resistir, para vencer as dificuldades, mas é também aquele que está ao nosso lado para nos ajudar. Aquele que, ainda que nós caminhemos pelo vale da sombra e da morte, não nos abandonará, porque Ele permanecerá conosco. Isto é uma poderosa mensagem, isto é uma mensagem de fato de grande confiança. Mas vamos continuar ainda neste texto. O verso 16 diz: E ele tinha na sua destra. A mão direita é tida normalmente como a mão mais forte. Não é o meu caso porque eu sou canhoto, mas a maioria das pessoas, sendo destras, o braço mais ágil, a parte do corpo mais forte é a parte do lado direito. E Jesus é descrito aqui como tendo na sua mão direita as 7 estrelas, que no verso 20 são explicadas sendo os anjos que são enviados, portanto, às 7 igrejas. Depois, o verso 16 continua ainda dizendo: E da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios. Ora, a espada é usada na Bíblia como um símbolo tanto de representar a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer que Paulo, em Efésios, no capítulo 6, quando descreve a armadura de Deus, ele diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E diz ainda também em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, texto que até convido a ler comigo neste momento, Hebreus, capítulo 4, verso 12. Ali, o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai, mais uma vez, usar a imagem da espada como representando a palavra de Deus e o efeito que ela tem para trazer compreensão e discernimento à alma e à compreensão do ser humano. Diz assim, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E agora então repare porque que João, nesta visão, vai encontrar Jesus tendo uma espada aguda, uma espada de 2 fios que sai da sua boca. É porque, efetivamente, a palavra de Deus tem esta capacidade de nos trazer com lucidez a compreensão da vontade do Senhor para a nossa vida. Nós não podemos esquecer que a Bíblia, ela nos ajuda a crescer espiritualmente na compreensão de Deus, mas também ela nos exorta no sentido de nos admoestar, de nos corrigir nas coisas que estamos erradas. E ela também é uma fonte de conforto, de motivação, nos encorajando para encontrarmos força e encorajamento para as dificuldades da vida. Contudo, a espada também é símbolo de uma outra coisa. É símbolo de juízo, porque aqueles que em determinado momento da história da Terra forem encontrados por Jesus quando Ele regressar em situação de apostasia, em situação de impiedade e de pecado, para estes a espada, ou seja, a palavra de Deus, haverá de ser efetivamente um fator de juízo. Quando nós lemos no resto do Apocalipse, no capítulo 2 e depois no capítulo 19, Jesus Cristo é apresentado por mais 4 vezes como tendo uma espada de 2 fios a sair-lhe da boca. Portanto, para mostrar que, como Jesus dizia na oração sacerdotal de João, capítulo 17, no verso 17, quando ele, orando pelos seus discípulos, disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Para aqueles que amam a Deus, a palavra de Deus pode ser uma fonte de santificação, pode ser um meio das pessoas compreenderem melhor o plano de Deus para a sua vida e se ajustarem a este projeto que Deus tem através de um processo de santificação. Para aqueles que
rejeitam a graça e a salvação de Jesus Cristo, a palavra de Deus acabará por ser o meio aonde ficará apresentado a sua condenação, o seu castigo. É por esta razão que João descreve a espada que sai da sua boca como tendo 2 fios. Mas o texto ainda continua dizendo, no verso 16, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O ser humano talvez não conheça nenhuma referência mais forte em termos de luminosidade do que o sol resplandecente num dia de céu limpo ao meio-dia. E por esta razão, então, Jesus é descrito aqui no seu esplendor, na sua glória, como o sol na sua força máxima, na sua resplandecência ao meio-dia. Quando João contempla este ser maravilhoso que ele acaba de descrever, as suas forças humanas estão completamente esgotadas. O verso 17 diz, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como que morto. Nas próximas semanas nós vamos estudar algumas outras visões aonde Deus é descrito na sua glória. E é muito importante nós termos estas visões da glória de Deus, porque de alguma forma elas têm um impacto importante na nossa própria noção de espiritualidade e na nossa religiosidade. Mas sobre isso nós vamos estudar daqui por algumas semanas. Contudo, vale a pena entender que a fragilidade humana, quando está na presença de Deus, o efeito é justamente esse. É um efeito de completo amortecimento, ou seja, o ser humano não pode permanecer na presença do verdadeiro Deus. Por esta razão é que a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios, no capítulo 15, que quando Jesus vier, haverá de glorificar o ser humano para que a natureza do corpo humano seja, portanto, revestida de imortalidade e de incorruptibilidade. Todas as coisas que o pecado fez decair e destruiu, de alguma forma serão reconstruídas e serão restauradas através justamente deste processo de glorificação que a Bíblia descreve em 1 Coríntios, no capítulo 15. E então, a Bíblia diz que aqui no livro do Apocalipse, João diz, e eu quando o vi caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me. Eu gosto de imaginar Jesus, o carinho que ele tinha desenvolvido por João enquanto viveu na terra, ao ele tocar o seu discípulo amado, com que carinho é que ele o fez. E as suas palavras exprimem justamente isto. Jesus diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. É interessante que nós já vimos esta expressão no verso 8, quando diz que Deus é descrito no verso 8 como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas eu queria, neste momento, mostrar-lhe um outro texto no Antigo Testamento que nos fala um pouquinho mais sobre a importância e o peso desta afirmação. Venha comigo a Isaías, ao capítulo 44, e vamos ler o verso 6. Isaías, capítulo 44, vamos ler o verso 6. E ali vamos encontrar Deus dizendo algo verdadeiramente surpreendente. Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor e Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. É surpreendente Jesus, no livro do Apocalipse, falar de si mesmo como aquele que é o único Deus. Isto leva-nos a perceber uma coisa tão simples quanto isto, é que Deus o Pai e Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, eles não têm diferença em termos de qualidades divinas entre si. Jesus é tão Deus como é o Pai ou como é o Espírito Santo. Em Jesus estão corporalmente presentes todas as características da divindade. Por esta razão, Jesus utiliza este título não por arrogância, mas ele está efetivamente a dizer que ele é tão Deus quanto Deus o Pai, ele é tão Deus quanto o Espírito Santo. E por esta razão, o ser humano pode ter confiança de que o mesmo Deus que sabe todas as coisas desde o princípio ao fim, Jesus também as sabe. O mesmo Deus que não muda,
Jesus também é imutável. O mesmo Deus que é todo-poderoso e para quem não existem impossíveis, para o nosso Senhor Jesus Cristo também não existem impossíveis. Por isso o projeto que Jesus está para cumprir certamente não falhará. E isto é uma fonte de grande confiança para você e para mim. Foi-a para João certamente naquele momento. Mas o verso 18 vai concluir esta conversa entre Jesus e João da seguinte forma. Jesus continua dizendo: Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Outras traduções dizem: Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sepultura e inferno são, portanto, a mesma coisa no contexto bíblico. E vale a pena aqui notarmos nisto. Jesus é aquele que nos promete que Ele é a fonte da vida. Em João 10:10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Jesus estava a falar com Marta, por altura da morte do seu irmão, em João 11, verso 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sei que é muito duro para pessoas como eu que chegam a esta fase da vida e começam primeiramente a sentir que a saúde já não era o que era, já não é o que era, a juventude vai gradualmente desaparecendo, mas vamos ainda lidando com a morte de uma outra forma muito dolorosa, que é o vermos a geração que nos trouxe à existência, os nossos pais, os nossos tios, fomos gradualmente nos despedindo de cada um deles. Já deixamos para trás os nossos avós, estamos agora a sepultar os nossos pais. E isto é doloroso, isto é de fato acutilante, porque nós mesmos também já vamos sentindo o efeito da decadência e do final da existência que se vai abatendo sobre nós. E quando olhamos para a inexorável, a imparável caminhada da existência humana em direção à morte, percebemos como é doloroso, como é difícil não podermos ter nenhuma capacidade de inverter esta situação, porque dentro de nós alguma coisa clama pela vida e pela vida sem fim. Mas uma das razões pelas quais Jesus morreu na cruz do Calvário foi para nos devolver a capacidade de sonharmos, de continuarmos a esperar a vida eterna, a confiar que esta é uma esperança ao nosso alcance. E Jesus é-nos apresentado aqui como aquele que tem a capacidade de vencer o maior inimigo da humanidade, que é a própria morte. Porque a sua morte, o seu sangue na cruz do Calvário, não só foi derramado por todos aqueles que desejam viver, mas para a remissão dos pecados de todos aqueles que querem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso, querido amigo e irmão, talvez neste momento você e eu estejamos perplexos, preocupados com as situações em que o nosso planeta está. Mas a grande verdade é que Jesus Cristo é-nos apresentado como aquele que sabe todas as coisas, aquele que não muda e aquele que é especialista nos impossíveis. Por isso, esta visão é para você e para mim. É uma visão poderosa e motivadora, na certeza de que Deus, sem dúvida, Ele vai abençoar e fortalecer todos aqueles que continuarem disponíveis para confiar nele. Por isso, que Deus o abençoe com esta visão que é para nós, esta visão que nos ajuda a perceber que aquilo que temos diante de nós é a vitória em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe e que o Senhor o fortaleça com esta mesma esperança. É minha oração. Amém.